Olá novamente, pessoal. Então, na aula anterior, exploramos o reforçamento e como as consequências podem aumentar a probabilidade de um comportamento. Agora, vamos dar um passo adiante e discutir o que acontece quando essas consequências reforçadoras deixam de ocorrer. Temos então a extinção operante, quando o reforçamento é suspenso. Como o comportamento se modifica e se forma? Como vimos, o comportamento produz consequências e algumas delas são reforçadoras, ou seja, aumentam ou mantêm a probabilidade do comportamento. Mas o que acontece quando essas consequências reforçadoras deixam de ocorrer? É aí que entra a extinção operante. A extinção operante é um procedimento no qual se suspende e encerra o reforçamento de um comportamento. O processo resultante dessa suspensão é a diminuição gradual da frequência do comportamento, até que ele retorne ao seu nível operante, a frequência com que ocorria antes de ter sido reforçado, que pode ser zero ou não. Isso nos mostra que os efeitos do reforçamento são, de certa forma, temporários. Para que um comportamento se mantenha, o reforçamento precisa continuar, ainda que não seja contínuo. Algo que abordaremos em detalhes mais adiante. Então, exemplo da extinção, o estudo de Walker e Buckley, de 68. Para ilustrar a extinção, podemos usar o exemplo clássico de Walker e Buckley. Eles fizeram uma pesquisa com uma criança que tinha dificuldade de se concentrar em tarefas escolares. O que foi feito? A nível operante. Primeiro, eles mediram o tempo que a criança passava concentrada sem nenhuma intervenção. O percentual de tempo engajada na tarefa era baixo, não mais que 38%. No segundo momento, foi feito então o reforçamento. Em seguida, começaram a dar pontos à criança a cada 10 minutos, que ela permanecesse concentrada. E o que aconteceu? O tempo de engajamento subiu para quase 100%. Os pontos funcionaram então como reforçadores. E no último momento fizeram então a extinção. Por fim, eles pararam de dar os pontos, mesmo que a criança estivesse concentrada, não havia mais pontos. E o resultado então, o tempo de concentração da criança diminuiu e voltou aos níveis próximos do início, cerca de 40%. Esse estudo então demonstra claramente que com o reforçamento, a frequência do comportamento aumenta. Sem o reforçamento, na extinção, a frequência diminui. Então, uma lição importante que tiramos disso é que em intervenções comportamentais, precisamos planejar que o comportamento seja mantido por reforços naturais do ambiente, e não apenas pela presença do terapeuta ou de reforçadores artificiais. No caso da criança, reforçadores como atenção e reconhecimento de professores e colegas poderiam manter o comportamento de estudar. Outros efeitos da extinção. Além da diminuição da frequência do comportamento, a extinção pode gerar outros efeitos, principalmente no início do processo. O primeiro deles seria o aumento na frequência da resposta no início do procedimento da extinção. Quer dizer, então, antes de diminuir, o comportamento pode ter um surto de aumento na frequência. Vocês já tentaram tocar a campainha da casa de um amigo e ninguém atendeu? Provavelmente, antes de desistir, você tocou várias vezes com mais força ou rapidez. Este seria um exemplo. O segundo seria o aumento na variabilidade da topografia da resposta. Olha aí de novo, a topografia. A forma do comportamento, então, pode começar a variar. Voltando ao exemplo da campainha, além de tocar várias vezes, você pode começar a bater na porta, bater palma ou tentar outras formas de chamar a atenção. No caso do rato, do Skinner, ele pode tentar pressionar a barra de diferentes maneiras. E no terceiro momento, seria a evocação de respostas emocionais. A extinção de um comportamento reforçado, então, pode gerar emoções como raiva, ansiedade, irritação ou frustração. Pense em alguém que estuda muito e tira uma nota baixa, ou que tenta ligar para alguém várias vezes e não consegue. É comum sentir essas emoções e até mesmo ter comportamentos explosivos, como jogar o celular no chão, por exemplo. Então, resistência à extinção. Você já se perguntou por quanto tempo um comportamento continua ocorrendo depois que o reforçamento é suspenso? E isso é o que chamamos de resistência à extinção.
É o tempo ou o número de vezes que um comportamento continua a ocorrer sem ser reforçado, antes de retornar ao nível operante. Quanto mais tempo ou mais vezes o comportamento continua ocorrendo sem reforço, maior é a sua resistência à extinção. Não é uma explicação, mas sim um fenômeno em si. Aqueles que chamamos de perseverantes ou teimosos têm comportamentos com alta resistência à extinção. Já os preguiçosos, ou fogo de palha, teriam baixa resistência à extinção. Mas por que isso acontece? Diversos fatores influenciam a resistência à extinção. O primeiro seria o número de exposições à contingência de reforçamento ou histórico de reforçamento. Ou seja, quanto mais vezes um comportamento for reforçado no passado, mais resistente à extinção ele será. Por exemplo, uma criança que fez birra e foi reforçada por anos terá mais dificuldade para parar do que uma que fez a birra apenas algumas vezes. O segundo exemplo seria o custo da resposta. Quanto mais esforço o comportamento exige, menor sua resistência à extinção. Se é muito difícil fazer algo, você desiste mais rápido quando não há mais reforço. E por terceiro, intermitência do reforçamento. Este é um ponto crucial. Comportamentos que são reforçados ocasionalmente, chamados de reforçamento intermitente, são muito mais resistentes à extinção do que aqueles reforçados todas as vezes que ocorrem. Imagine uma máquina caça-níqueis. Ela não paga todas as vezes, mas as recompensas ocasionais mantêm o comportamento de jogar por muito tempo. A modelagem construindo novos comportamentos. Até agora falamos sobre como a frequência de um comportamento já existente é modificada, mas como um novo comportamento surge no repertório de um organismo. Isso acontece através da modelagem comportamental, ou simplesmente modelagem. A modelagem é um procedimento de reforçamento diferencial de aproximações sucessivas de um comportamento-alvo. Em outras palavras, não nascemos sabendo falar, ler ou engatinhar. Esses comportamentos são construídos a partir de outros comportamentos já existentes, através de reforçamentos e extinções seletivos. Pense em como um bebê aprende a falar mamãe. Primeiro, o bebê emite sons aleatórios. Depois, quando ele emite um som que se aproxima de mamãe, por exemplo, mã, a mãe o reforça com carinho e atenção. Com o tempo, a mãe passa a reforçar apenas as vocalizações que se aproximam ainda mais de mamãe. Por exemplo, em vez de só mã, fala mamã e deixa de reforçar mã. É uma extinção do comportamento anterior. Esse processo continua com a mãe reforçando aproximações cada vez mais precisas, até que o bebê diga mamãe. Então, na modelagem, usamos o reforçamento diferencial e as aproximações sucessivas. O reforçamento diferencial ocorre quando reforçamos algumas respostas que atendem a um critério e não reforçamos outras que não atendem. Nas aproximações sucessivas, o critério para o reforçamento vai sendo gradualmente modificado para exigir respostas cada vez mais próximas do comportamento final desejado. E 3 aspectos são importantes na modelagem, que é o imediatismo do reforço. Quanto mais rápido o reforço é apresentado após a resposta, maior o efeito. Não reforçar demasiadamente passos intermediários. Reforçar demais um comportamento intermediário pode fortalecê-lo a ponto de dificultar o avanço para a próxima aproximação. E por último, passos intermediários graduais. Os passos devem ser pequenos e alcançáveis. Se a distância entre um passo e outro for muito grande, o indivíduo pode se frustrar e desistir. Modelagem versus modelação. É importante não confundir modelagem com modelação. A modelagem é o comportamento gradualmente selecionado e construído pelas suas consequências diretas, que é aquilo que a gente viu. E modelação ou aprendizagem por observação de modelos. A probabilidade no comportamento é alterada pela observação do comportamento de outro organismo e das consequências que este produz. Por exemplo, uma criança pode começar a fazer birra mais frequentemente ao ver um colega conseguir o que quer agindo assim.
Na modelação, a observação pode aumentar a probabilidade do comportamento, mas a aprendizagem completa e a manutenção ainda dependem de consequências reforçadoras contingentes à emissão da resposta pelo próprio observador. Tipos de reforçadores: sociais, não sociais, naturais e arbitrários. Então, o reforço ou reforçadores aumentam a probabilidade de um comportamento voltar a ocorrer. Agora, vamos aprofundar essa discussão e ver os tipos de reforçadores. Começamos então com os reforçadores sociais e não sociais. Os estímulos reforçadores podem ser classificados de acordo com a natureza da mudança que o comportamento produz no ambiente. Então, o reforçador social é aquele em que a mudança produzida pelo comportamento no ambiente é, na verdade, um efeito sobre o comportamento de outra pessoa. Pense no exemplo do bebê, que diz mã, e a mãe sorri e o acaricia. O sorriso e o carinho da mãe são comportamentos dela, e são eles que fortalecem o comportamento do bebê de vocalizar. Nem toda a reação de outra pessoa será um reforçador. Para que seja, ela precisa de fato aumentar a probabilidade do comportamento que a produziu. Um estudo clássico de Greenspoon, em 55, ilustra perfeitamente o poder dos reforçadores sociais. Ele mostrou como vocalizações sutis de um experimentador, por exemplo, para indicar atenção, ou para indicar desaprovação, podiam influenciar a frequência com que os estudantes universitários diziam palavras no plural ou no singular, mesmo que a maioria dos participantes não percebesse a relação entre suas palavras e as vocalizações. Isso demonstra como somos sensíveis às reações dos outros e como essas reações podem moldar nosso comportamento de forma inconsciente. Já os reforçadores não sociais são aqueles cuja função fortalecedora independe dos efeitos de um comportamento sobre o comportamento de outra pessoa. Em outras palavras, são alterações no ambiente físico, no ambiente que não se refere ao comportamento alheio. Alguns exemplos claros incluem, por exemplo, apertar o interruptor e a luz acender. A consequência é a luz, uma mudança no ambiente físico. Abrir uma torneira e a água sair. A consequência é a água. Ligar o ar-condicionado e a temperatura baixar. A consequência é a mudança de temperatura. Mas, e quando envolve os dois? Aqui, a distinção pode ficar um pouco mais complexa e há debate na literatura. Por exemplo, se uma criança pede ao adulto para pegar um biscoito em uma prateleira, comportamento da criança, e o adulto pega o biscoito, comportamento do adulto, a criança tem acesso ao biscoito, que é uma mudança no ambiente não social. Nesse caso, o comportamento de pedir teve um efeito sobre o comportamento de outra pessoa, logo um reforçamento social. E também resultou no acesso ao biscoito, que é um reforçamento não social. Para nossos propósitos didáticos, vamos nos ater à ideia de que os reforçadores sociais são as alterações diretas no comportamento alheio que aumentam a frequência do nosso comportamento. Por exemplo, sorrisos, carinho, atenção, gestos. O importante, por agora, é reconhecer que o ambiente social é uma fonte poderosa de reforçadores. Existem também os reforçadores naturais e arbitrários. A distinção entre reforçadores naturais e arbitrários é outro ponto de debate na análise do comportamento, mas é crucial para pensarmos em intervenções eficazes. De modo geral, essa distinção se refere a se a consequência reforçadora foi planejada ou não, ou se o estímulo reforçador foi produzido diretamente pelo comportamento. Logo, os reforçadores naturais seriam aqueles produzidos diretamente pelo próprio comportamento, o que ocorre sem que ninguém precise planejá-los. Se um músico toca violão, por exemplo, e é reforçado pelo som que sai do instrumento, o som seria um reforçador natural. O próprio som é a consequência intrínseca da ação de tocar. Já os reforçadores arbitrários seriam aqueles que são mediados de alguma forma, muitas vezes pelo comportamento de outra pessoa e que não são uma consequência intrínseca do comportamento em si. Quer dizer, por exemplo, se o músico é reforçado pelo dinheiro que recebe por cada apresentação, o dinheiro seria um reforçador arbitrário.
A aplicação no contexto da intervenção. Voltando ao estudo de Walker e Buckley sobre a criança que fazia poucos exercícios, eles usaram brinquedos como reforçadores para o comportamento de estudar. Vocês concordam que seria estranho reforçar o estudo sempre com brinquedos? Por que eles fizeram isso, então? A resposta é que provavelmente outros reforçadores mais naturais para o estudo, como notas, elogios dos professores, o próprio senso de dever cumprido ou o aprendizado em si, não estavam funcionando para aquela criança naquele momento. O brinquedo, então, nesse caso, funcionou como um reforçador arbitrário para iniciar ou aumentar a frequência do comportamento de estudar. O objetivo em muitas intervenções comportamentais é fazer uma transição de reforçadores arbitrários para reforçadores mais naturais. Uma criança pode começar a estudar mais por ganhar um brinquedo. Com o tempo, o comportamento de estudar pode passar a ser reforçado por reforçadores mais comuns e naturais no ambiente escolar, como pontos, menções, estrelinhas e principalmente elogios dos professores e pais. Da mesma forma, em um contexto terapêutico, um psicólogo pode elogiar o cliente por comportamentos que indicam maior autoestima, como um reforçador social e arbitrário no contexto da terapia. No entanto, para que esse comportamento se mantenha fora do consultório, é preciso que ele comece a ser reforçado também no ambiente natural do cliente, por outras pessoas ou pelas próprias consequências que o comportamento gera. Perguntas essenciais para intervenções comportamentais. Para profissionais que lidam com contingências de reforçamento, é fundamental fazer estas perguntas. A primeira: quando minha intervenção chegar ao fim, haverá reforçadores disponíveis para os comportamentos em questão sem a minha intervenção? E por segundo, o comportamento em questão já tem frequência mínima para que esses novos reforçadores passem a controlá-lo? Essas perguntas nos ajudam a planejar intervenções que não só aumentem a frequência de um comportamento no curto prazo, mas que também garantam sua manutenção ao longo prazo, por reforçadores presentes no ambiente natural do indivíduo. É sobre construir repertório comportamental que seja sustentável e funcional para a pessoa em seu dia a dia. Compreender essas distinções nos ajudam a ver a riqueza e a complexidade das interações entre o comportamento e o ambiente. Bom, pessoal, até o momento usamos os termos comportamento e resposta de forma intercambiável para simplificar. Agora que cobrimos vários conceitos importantes, é hora de fazer uma distinção mais precisa, que é fundamental na análise do comportamento. Ok? Vamos ver então comportamento versus resposta. A diferença crucial. Então, no jargão técnico da análise do comportamento, uma resposta é uma instância isolada, uma ocorrência única de um comportamento. Por exemplo, quando um rato pressiona a barra uma vez, isso é uma resposta de pressão à barra. O comportamento se refere a uma classe de respostas. É o conjunto de todas as respostas que compartilham certas características. O conjunto de todas as vezes que o rato pressiona a barra é o comportamento de pressão à barra, ou a classe de respostas de pressão à barra. É por isso que dizemos que o rato emitiu 10 respostas de pressão à barra, e não 10 comportamentos de pressão à barra. Pense em um conjunto de números pares, por exemplo. Agrupa todos os números que são divisíveis por 2. Da mesma forma, uma classe de resposta agrupa ocorrências individuais de respostas com base em um critério específico. Vamos ver agora os critérios para agrupar respostas em uma classe. Existem 2 critérios principais para agrupar respostas em classes. O primeiro seria o agrupamento pela relação funcional. Este é o critério mais importante para entender o comportamento operante. Quando diferentes respostas produzem sistematicamente a mesma consequência reforçadora, dizemos que há uma relação funcional entre elas e a consequência. Nesse caso, mesmo que as respostas sejam topograficamente diferentes, ou seja, tenham formas diferentes, elas podem fazer parte da mesma classe de resposta funcional, se tiverem a mesma função. Por exemplo, uma criança pode gritar e obter a atenção dos pais,
jogar no chão e obter a atenção dos pais, pedir educadamente e obter a atenção dos pais. Mesmo com topografias tão distintas, todas essas ações podem ser agrupadas na classe de resposta funcional, ou seja, chamar a atenção dos pais. Cada grito, cada vez que ela se joga no chão ou cada pedido educado é uma resposta, uma ocorrência isolada dessa classe. Quando uma classe de resposta é definida por sua função, a chamamos de classe de respostas operantes, ou simplesmente comportamento operante. A função aqui é obter a atenção dos pais. A segunda forma de agrupar seria agrupamento pela topografia da resposta. Podemos também definir uma classe de resposta simplesmente pela sua forma ou topografia. Por exemplo, o comportamento de dar tchau acenando com o braço. Definimos isso pelo movimento específico do braço e da mão. Cada vez que a pessoa acena de uma forma reconhecível como dar tchau, isto é uma resposta. O conjunto de todos esses acenos é o comportamento de dar tchau. Comportamento, uma parte da interação. É crucial evitar uma definição comum, mas problemática, de comportamento como interação entre organismo e ambiente. Essa definição é imprecisa porque o comportamento é uma parte da interação e não a interação em si. A interação é mais bem descrita pela contingência, que inclui o comportamento e suas consequências. Por exemplo, na contingência, se o rato pressionar a barra, então haverá apresentação de água. A interação é então toda a relação de situação, resposta, ou comportamento, e a consequência. O comportamento ou a classe de respostas é pressionar a barra, que é apenas um dos termos dessa interação. Portanto, lembre-se, o comportamento, como classe de respostas, é o que o organismo faz, fala, sente ou pensa. E essa ação faz parte de uma interação mais ampla com o ambiente, que inclui as consequências que ela produz, sendo então a contingência a interação completa. Essa seria uma contingência. Muito legal o conteúdo, né? Então, se você ficou com dúvida de algum termo, é interessante retornar o vídeo, pausar na parte que ficou a dúvida, ler o slide e ouvir a explicação. Com isso, com certeza você irá entender perfeitamente. Muito bem, então encerramos por aqui mais uma aula e nos vemos na próxima. Até lá!